Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do workshop do DNA mesmo. E se você chegou agora aqui, muito prazer, eu sou Tatiane Fuji, sou nutrigeneticista e quero realmente te ajudar a como você pode interpretar exames de nutrigenética de forma fácil, clara e objetiva. Eu quero que você entenda nessa série de videoaulas como você pode ter o passo a passo para colocar isso como uma ferramenta na sua prática clínica, mesmo que você seja iniciante, mesmo que você esteja há muito tempo fora do mercado, não importa. Todo esse conhecimento que eu vou te passar, você vai conseguir traduzir de uma forma clara, de uma forma simples e de uma forma efetiva nos seus atendimentos. Se você não viu a primeira aula, eu te faço o convite para que você volte no vídeo anterior e reveja a primeira aula ou veja pela primeira vez essa aula. Ela é muito importante, ela nos dá muito embasamento para essa segunda aula, porque essa segunda aula a gente vai ter um mapa mental, a gente vai falar um pouquinho mais profundamente de alguns genes, de algumas condutas nutricionais, tá bom? Então não fique curioso sem ver a primeira aula. Volte lá, veja a primeira aula e depois acesse também os materiais, tá, da primeira aula e depois venha para cá, acesse os materiais dessa aula e venha aprender esse conteúdo, que ele vai estar muito bacana mesmo, para que a gente aumente aí a nossa evolução de conhecimento e de raciocínio dentro da nutrigenética, tá certo? Novamente, então, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Esse workshop está demais. Eu estou muito feliz. Já recebi vários recadinhos de vocês. Estou muito feliz mesmo. E isso é importante, gente, por quê? Porque existe toda uma prática, todo um raciocínio. E se você chegou até nessa segunda aula, eu tenho certeza, se você respondeu a nossa pesquisa, você recebeu o nosso e-book, também o meu e-book, sobre exatamente esse tema, do DNA à mesa, alguns casos clínicos que eu mostro ali para vocês como vocês podem interpretar melhor esses exames, como vocês podem atuar na prática clínica, mesmo sendo iniciantes, mesmo não conhecendo genética. Muitas pessoas me falam, Tati, eu preciso conhecer as siglas, Tati, eu preciso decorar essas siglas, Tati, eu não tive genética na faculdade. Não importa. Não importa se você não entende nada por enquanto, não importa se você é iniciante, se você já está longe da faculdade há muito tempo. O que importa é que você quer aprender, o que importa é que você quer ajudar outras pessoas, o que importa é o que você vai fazer com essa ferramenta de agora em diante, com esse conhecimento de agora em diante, tá bom? Então vamos lá. Então, novamente, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop. Se você não viu o vídeo 1, novamente te faço esse convite, volte, veja o vídeo 1 para você entender melhor a aula 2, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre genes e nutrientes indispensáveis para a saúde cardiometabólica. E a gente vai falar um pouquinho de alguns estudos e a gente vai falar também do mapa mental que eu montei para o nosso entendimento. Como você pode prevenir condições clínicas influenciadas pela nossa genética, mas que são determinadas pelo nosso estilo de vida? Lá na aula 1, a gente viu como que nós somos complexos, como que o nosso genoma ele é formado, o que são polimorfismos genéticos, quais são as condições dessas variantes genéticas em nos predispor, quais são os fundamentos dos estudos com gêmeos univitelinos. Eu comentei com vocês sobre tirar a venda dos olhos, sobre vocês ampliarem o conhecimento de vocês, então isso é muito importante para que a gente dê continuidade a esse conhecimento, tá bom? Muito importante mesmo. Eu quero trazer para vocês alguns conceitos de genômica nutricional. Talvez você chegue aqui e fale assim, Tati, não é para mim, né? Porque todo esse conhecimento que você está passando é um conhecimento muito teórico ainda, é um conhecimento que eu não consigo trabalhar na minha prática clínica, porque os exames, eles são caros, porque os exames, eles não são atendidos pelo SUS, o meu paciente tem que comprar o exame. Sim, seu paciente tem que comprar o exame. E é por isso que é importante você ter esse conteúdo de ferramentas. Por quê? Porque existem muitos exames no mercado nacional e internacional, com preços muito diferentes, com investimentos muito diferentes. E se você conhecer, você vai entregar para o seu paciente a melhor ferramenta. E se esse paciente entender que realmente isso vai fazer diferença na vida dele, entender que ele vai trabalhar com a prevenção, entender que isso pode realmente ser um diferencial
para ele, e você como prescritor, ou futuro prescritor, você como profissional, poderá ajudar muito mais pacientes, poderá até elevar a sua carreira. Você já se imaginou trabalhando com nutrigenética? Você já se imaginou elaborando planos alimentares personalizados, entregando ali o melhor conteúdo que existe na ciência para o seu paciente? Você já se imaginou ganhando mais? Porque, gente, não é qualquer profissional que entende nutrigenética, não é qualquer profissional que vai realmente colocar esse conteúdo na prática, traduzir essas informações na prática. E eu quero te ajudar a ser esse profissional. Meu comprometimento é contigo, e o seu comprometimento é comigo e com os seus pacientes, em aprender e praticar. Todo estudo aplicado, ele gera resultados. Se você começa a estudar muito e não começa a praticar, parece que você não sai do lugar. Tanto que tem cursinho, né? Você estuda, vai lá e faz a prova para ver o quanto que você evoluiu. Isso é muito importante. E aqui também, você vai estudar e vai praticar, vai estudar e vai praticar, tá bom? Isso é bem importante. Então, a genômica nutricional, ela tem 3 pilares. O primeiro pilar é a nutrigenética. A nutrigenética estuda como a nossa constituição genética influencia, e todas as variabilidades genéticas, né? Todas essas variantes genéticas influenciam nas nossas reais necessidades nutricionais, ou seja, como essa dieta deveria ser elaborada. E a nutrigenômica, ela estuda quais são os componentes dessa dieta e também pensando na metabolização desses componentes da dieta que podem influenciar na expressão dos nossos genes. Então, isso é muito importante do ponto de vista genômico. O entendimento dessas informações pode proporcionar para a gente muito mais chance de qualidade de vida, muito mais entendimento sobre a avaliação dessa predisposição genética, como você pode prevenir, como você pode atuar, como você pode elaborar o plano alimentar nutrigenético, como você pode elaborar o prato nutrigenético, né, que eu mostrei lá na primeira aula. Isso é interessante, por quê? Porque a partir de todo esse conhecimento, o seu paciente, ele vai poder ter ali uma tomada de decisões que vai influenciar na epigenética dele, nesse epigenoma dele. Então, que são informações que são acrescidas, são informações que estão além, que estão acima. Ou seja, eu posso ter uma predisposição genética para obesidade e não ser obeso. Eu posso ter uma predisposição genética para doença cardiovascular e não infartar. Eu posso ter uma predisposição genética para ter um câncer e não ter um diagnóstico, porque isso pode ser influenciado, sim, pela minha genética, mas é determinado pelas minhas escolhas diárias, é determinado por aquilo que eu vivo diariamente, é determinado por aquilo que eu consigo realmente traduzir em informações práticas. Por isso que a gente sempre fala de padrão alimentar, por isso que a gente sempre fala de hábitos alimentares, de comportamento alimentar, porque tudo isso, a longo prazo, vai ser influenciado pela nossa decisão diária. Tudo isso pode influenciar a nossa expressão dos nossos genes, isso pode influenciar ao perfil genético. E isso é importante que esteja muito claro na sua mente a partir de agora. Porque uma vez que você já está seguro de que a nutrigenética é para você, se você está aqui nessa segunda aula, eu tenho certeza que você sabe que a nutrigenética é para você. Eu tenho certeza que você sabe que essa ferramenta da nutrigenética pode te fazer evoluir de nível de carreira, pode fazer você atuar com mais pacientes. Agora a gente pode fazer teleconsultas, então você pode atender pacientes do mundo inteiro. Você pode trabalhar com essa ferramenta no início para você, para sua família, e depois replicar com seus pacientes. E eu quero realmente favorecer tudo isso. Eu quero que você entenda que a nutrigenética ela não é difícil, que a nutrigenética ela pode ser mais prática do que você imagina. Então vamos lá. Quais são os passos para a nutrição personalizada, né? Para colocar realmente tudo isso em prática? Nós temos vários pontos para considerar. O perfil dietético desse paciente, o perfil do microbioma desse paciente, qual é a evolução clínica desse paciente, né? Então, pensando em evolução clínica, todo o perfil ali clínico que, de repente, esse paciente ele tenha de uso de medicação, de uso, por exemplo, de eventos cirúrgicos, né? Todo o perfil laboratorial que esse paciente ele apresenta, estilo de vida como atividade física, outros exames complementares, outras avaliações que sejam interessantes. Por exemplo, se eu estou trabalhando com mulheres em época de menopausa, então como que está essa sarcopenia, como é que está essa mineralização óssea? Tudo isso vai ser interfaceado num algoritmo, usando a bioinformática para trabalhar com estratégias personalizadas. Então, a gente vai precisar de algumas ferramentas que serão importantes para serem colocadas nesse algoritmo.
algoritmo. Esse algoritmo, na verdade, é um número, esse algoritmo, na verdade, é um direcionamento para que a gente possa identificar quais são os fatores que são primordiais para que a gente possa colocar em prática essa nutrição personalizada. Então, imagina só que ao trabalhar com essa ferramenta, você vai colaborar para a vida do seu paciente, mas também para as próximas gerações. Eu disse isso na primeira aula e é importante principalmente por quê? Porque às vezes a gente acha que o nosso impacto ele é pequeno, que a nossa abordagem ali com o paciente, ela é bem minúscula, e ela não é minúscula, ela é maiúscula, na verdade, ela é muito grande, ela é muito maior, por quê? Você vai impactar vidas que você nem vai conhecer muitas vezes, você nem vai saber do impacto. Tati, como assim eu vou impactar? Uma vez que você convence o seu paciente, esse paciente ele tem adesão às estratégias que você montou para ele, ele é convencido de que é o melhor para a vida dele, e ele repassa isso às próximas gerações, então, você teve o start na vida desse paciente e ele vai passar para as próximas gerações, e isso vai ser muito importante para encorajar as próximas gerações, né? E trabalhar também com a qualidade de vida das próximas gerações. Bom, nesse sentido, a gente tem a customização das intervenções nutricionais. Isso é importante, principalmente por quê? Porque a gente vive no mundo hoje em que as mídias, elas colocam a dieta X faz emagrecer não sei quantos quilos, a dieta Y, venha e faça esse protocolo. As pessoas não emagrecem por causa disso, as pessoas não têm mais saúde por causa daquilo. E tudo isso é muito massificado. Quando você pega, por exemplo, um profissional, coloca um protocolo, ou você vê na mídia um protocolo que é colocado de forma igual para todo mundo, isso não é personalizar, isso é massificar. E a gente está falando de personalização. A gente está falando de você entregar uma ferramenta que vai dar certo para o seu paciente. Você já imaginou trabalhar com o seu paciente? Ah, o paciente chegou na consulta. Ah, vamos trabalhar com essa dose de vitamina D. Aí seu paciente volta na próxima consulta, não fez nenhuma cócega no perfil bioquímico dele. No exame de sangue não mudou nada. Aí você vai fazer uma nova tentativa. Então você fica tentando, parece que você fica tentando a vida inteira. Só te falar cansa, não cansa? Você vai lá e monta uma estratégia linda, maravilhosa, só que não é aquilo que ele precisa. Só que não é aquilo que ele realmente vai utilizar. Então, com a nutrigenética, você vai entregar nutrientes que ele precisa, nutrientes que serão importantes para ele. E olha o tempo que você vai deixar de perder, entre aspas, né? Porque uma mudança de estilo de vida já vale muito, mas o tempo que esse paciente vai otimizar da vida dele, trabalhando com informações que são informações realmente precisas, informações que realmente vai fazer a diferença na vida dele. Então, isso é muito importante. Quando a gente trabalha com essas informações, a gente consegue identificar melhora de tempo desse paciente. Então, esse paciente ele volta com resultados em menos tempo. O nosso poder de intervenção ele aumenta, porque a nossa cabeça começa a pensar de forma... O raciocínio nutrigenético por trás, lembra, na primeira aula a gente falou sobre esse raciocínio nutrigenético. Então, você vai começar a customizar, você vai começar a personalizar e vai começar a ver resultados na sua prática clínica. Eu tenho inúmeros mentorandos que já viram essa prática acontecer todos os dias, já viram e veem todos os dias pessoas mudarem de estilo de vida, pessoas melhorarem de qualidade de vida, pessoas terem melhorias em relação há tantas abordagens que elas tentaram por muito tempo, muitas vezes seus pacientes chegaram até você e já falam, Tati, olha, Nutri, olha, Doctor, eu tô aqui, mas assim, eu já passei por tantos profissionais e ninguém resolve o meu problema. Claro que você não pode garantir, né? Porque às vezes o problema da pessoa é algo que depende dela. Mas do ponto de vista genético, se você entender o que realmente ela precisa, você vai colaborar para, de repente, ela deixar isso bem mais tarde ou nem ter algum desfecho importante. Você já imaginou? Já imaginou que essas doenças preveníveis, elas podem ter simplesmente um detalhe nutrigenético por trás delas? Claro, né, gente? Tem sim a parte nutricional, mas tem a parte comportamental, tem os hábitos, tem o padrão de estilo de vida, tem tudo isso envolvido. Mas você já imaginou quão relevante é você ter esse conhecimento? Quão relevante vai ser para a sua prática clínica, para o seu nível de atendimento, e para a entrega que você vai fazer a partir de agora para os seus pacientes? Isso é muito importante, é muito, muito relevante, né? Eu queria começar a falar com vocês que todos nós respondemos de formas diferentes, por exemplo, aos ácidos graxos poliinsaturados, ao ômega 3. Na aula 1 você viu um exemplo.
E por que que isso é importante? Porque quando a gente começa a identificar, né, a transformação que existe, a biossíntese que existe na formação de EPA e DHA, aqui, ó, então a gente tem o EPA aqui, que é o ômega 3, e o DHA, que é o ômega 3. Quando a gente começa a identificar as enzimas que estão por aqui, a gente começa a fazer a pergunta, será que elas têm alterações genéticas? Será que existe alguma alteração, alguma informação genética por trás delas? Então, você começa a pensar, então, meu paciente, ele não pode ficar consumindo um ômega de origem vegetal, ele tem que consumir um ômega de origem animal, porque vai ser mais importante para ele, porque ele vai conseguir otimizar essa entrega para o corpo dele. Então, é isso que eu estou falando. Ao invés de você ficar trabalhando com óleo de linhaça, por exemplo, você já parte para o EPA e para o DHA. Tati, mas meu paciente ele é vegano. Então, veja se existem, né, produtos vegetais que tenham EPA e DHA, mas não adianta ficar entregando ácido alfa-linolênico para esse paciente, porque a metabolização dele depende das enzimas. Se ele tem alteração nas enzimas, alteração genética, essas enzimas não conseguem fazer a conversão adequada. E isso é um prejuízo, porque ele vai ter menos concentração de EPA e DHA, tá bom? Então, olha só a importância de você conhecer essa ferramenta, a importância de você ter esse conteúdo, a importância de você saber se seu paciente metaboliza de forma adequada ou não esses ômegas, porque isso tem um impacto muito relevante, muito, muito importante, né? E olha só, selecionei um estudo bem interessante para gente, que é o UP Amigos, um estudo de coorte, um estudo clínico, avaliando essas enzimas que a gente chama de FAD, 998 participantes com idade média de 18 anos e eutróficos. Aqui só mostrando, né, o perfil genético, e aí o perfil genético de alteração, que é o CC, o quanto que esses indivíduos eles podem responder, sem diferenças no consumo alimentar, independente do perfil genético, mas eles têm diferenças em relação ao colesterol total, triacilgliceróis e VLDL, tá? Então, nesse caso, quem tem o polimorfismo genético, como ele tem uma conversão alterada, eles também têm menos colesterol, menos triacilgliceróis, comparando com quem não tem alteração genética. Então, nesse caso, ter alteração genética pode ser um benefício. Ó, então, colesterol total de quem não tem, 153. Quem tem, 127. Então, teve uma diminuição de 8, né? O coeficiente beta de menos 8. Triacilgliceróis, 107. 78, menos 12. VLDL, 21,5. 15,7, menos 2,5. Então, isso é importante a gente entender, Tati, mas não é toda alteração genética que tem risco? Não, gente. Algumas alterações têm um benefício, só que eu preciso ter em contrapartida o entendimento do quanto eu posso suplementar, quanto que aquele suplemento pode fazer diferença na vida do paciente, tá bom? Ou não. Por isso que vai ser importante. Lembrem-se, a partir de agora, com conhecimento da genética, você tem olhos, você tem uma visão mais apurada, você sabe o que aquele paciente ele precisa. Esse paciente ele não precisa ir e voltar nas consultas várias vezes. Esse paciente não precisa ter um atendimento que não seja personalizado, que seja massificado. Não precisa. E você vai começar a observar a diferença entre seus pacientes que fazem exame de nutrigenética e aqueles que não fazem. E isso é muito, muito interessante. Porque você começa a pensar e fala assim, nossa, Tati, aquele paciente que não faz o exame de nutrigenética, ele demora muito mais para responder. Aquele paciente que não faz exame de nutrigenética, eu fico tentando, eu fico nadando com ele, sabe? Dá a impressão que eu vou me afogar, não consigo ter resultado. E aí ele fica cansado. Então, muitas vezes, gente, esse desgaste, esse cansaço, essa patinação que a gente faz com o paciente, o que o paciente se permite fazer, pode ser diminuído, pode ser minimizado com conhecimento genético. E é isso que eu quero trazer para vocês, tá bom? Um outro estudo interessante é o TCF7L2, um gene importante associado tanto com risco cardiovascular quanto também com risco para diabetes. Mas ele está associado ao alelo T, está associado com hiperglicemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, aumento do risco para diabetes tipo 2 e aumento do risco cardiovascular. Quando o paciente ele tem uma alta adesão à dieta do Mediterrâneo, ele normaliza esses riscos. Quando ele tem uma baixa adesão à dieta do Mediterrâneo, ele continua com esses riscos. Então, qual é o fator que modifica aqui? Ele não modificou a genética dele. A alteração é de C para T. Ele tem um alelo T, ele tem essa alteração. E o RS é como se fosse o registro, como se fosse o RG daquela variante genética. E isso é importante, isso é muito, muito importante. Exatamente por quê? Porque
Essa informação é uma informação que você tem daquele paciente que não vai mudar, e é uma informação que você pode atualizar conforme os estudos, conforme os bancos de dados, tá? Então, você tem uma alta adesão ou uma baixa adesão. Nessa baixa adesão, você não tem modificação de risco, mas numa alta adesão, você tem muito modificação de risco. Então, o que influencia aqui é o comportamento, é o quanto que ele vai fazer de adesão às suas estratégias personalizadas. E esse estudo foi um estudo bem interessante, foi o PREDIMED, um estudo que acompanhou mais de 7 mil homens e mulheres, em follow-up, no acompanhamento de quase 5 anos, uma estratégia de dieta do Mediterrâneo, uma prevenção pela dieta do Mediterrâneo, e eles observaram mudanças clínicas em relação aos pacientes com perfil de risco para o FTO, para o MC4R e para o TCF7L2, genes que são importantes tanto no risco para obesidade quanto no risco cardiometabólico, né? E aí eles mostram aqui alguns resultados. Então, em relação à glicemia, mesmo o paciente com baixa adesão tem uma glicemia alta. Paciente com alta adesão, a glicemia já diminui. E aqui também, ó, LDL, baixa adesão, aumento de LDL. Alta adesão, diminuição de LDL. Colesterol total, baixa adesão, aumento de colesterol. Alta adesão, diminuição de colesterol. Triacilgliceróis, baixa adesão, aumento de triacilgliceróis. Alta adesão, diminuição de triacilgliceróis. Então, o que muda, gente? A adesão. O perfil genético não vai mudar. Então, por isso que eu falo, a genética ela pode não ser determinante, mas seus hábitos, sim. Eles podem ser muito determinantes. Então, de uma vez por todas, é muito importante que a gente entenda que a nutrigenética, ela veio para realmente entregar algumas soluções, entregar realmente aquilo que você já tentou muito com o paciente que não deu certo até agora. Vai te trazer resultados muito mais rápidos, vai te trazer resultados mais efetivos. Você não pode simplesmente garantir para o seu paciente, porque garantias não existem, porque depende muito da informação dele, do quanto que ele vai conseguir fazer adesão. Então, depende muito mais do paciente do que de você. Para você, profissional, vai depender uma boa interpretação. Para o seu paciente, vai depender uma boa adesão, tá bom? E aí isso vai ser importante, porque quanto mais, ó, aqui, olha que interessante, quanto maior a adesão, menor o risco cardiovascular. Quanto menor a adesão, maior o risco cardiovascular. E por que a dieta do Mediterrâneo? Porque ela tem carboidratos complexos, tem fibras, tem consumo de proteínas de qualidade, tem consumo de gorduras boas, de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos, né? Aquele coloca álcool, e hoje a gente já sabe que o excesso desse álcool, que muitas vezes essa dose diária não é interessante, principalmente para risco para câncer, para alguns tipos de câncer, né? Então, você tem um padrão de dieta, e esse padrão ele é importante porque ele é traduzido em hábitos, tá bom? Quanto maior a adesão, melhor, mais chance de benefícios, de resultados efetivos a gente tem com esses pacientes, certo? Vamos para o nosso mapa mental, muito legal, eu vou te mostrar. Se você ficou com dúvidas até aqui, anota tudo, tá bom? Anota tudo, tudo, tudo. Me manda direct, printa, me marca nos stories, no Instagram, que é muito importante que eu entenda o quanto você está absorvendo ou não desse conteúdo, tá bom? Voltei aqui com o nosso perfil, com o nosso DNA aqui, com o nosso mapa mental. E aqui a gente tem 4 principais questões. Vamos pensar no histórico familiar. Esse daqui é o meu perfil genético, tá? Então, um histórico familiar paterno de doença cardiovascular, de diabetes, e materno de câncer, alguns tipos de câncer. Histórico clínico, deixa eu puxar aqui. Na infância, tive um parto que foi normal, mas eu nasci baixo peso, não tive aleitamento materno exclusivo, e esse aleitamento materno pode estar associado com maior risco de adiposidade corporal, alterações ali comportamentais? Fiz uma pergunta. Na adolescência, tive excesso de peso, consumo de fast food, mas sempre fui muito ativa. Perda de peso significativa com 15 anos e também tive gastrite, tá? Na vida adulta, minha alimentação é muito melhor, faço atividade física entre 4 a 6 vezes na semana, mas a minha principal queixa é um sono muito leve, tá? Do ponto de vista genético, vamos dar uma olhadinha aqui. E eu vou deixar esse mapa mental para vocês, hein? Olha só que presentaço. Deixa eu diminuir aqui só um pouquinho, para vocês verem. Coloquei aqui os perfis mais importantes. Então, de obesidade. Eu tenho alteração no FTO.
o FTO ele está associado com o consumo alimentar. Então, geralmente, indivíduos que têm alto consumo de gordura saturada são indivíduos que têm, por exemplo, maior risco para obesidade e adiposidade corporal. Então, coloquei limitar o consumo de gorduras saturadas. O FTO também está associado com grelina, que é um neurotransmissor importante na sensação de fome. E aí eu coloquei um consumo adequado de proteínas, por quê? Para dar mais saciedade, tá? E isso eu fui colocando aqui também para vocês, ó, algumas condutas nutricionais. Então tá tudo aqui, ó, de consumo, né? O que é o consumo de proteínas, o que é importante limitar, o que é importante melhorar a saciedade da paciente, tá bom? Algumas condutas que são importantes também. Em relação à dieta cetogênica, será que eu responderia? Muito provavelmente não, a não ser que ela fosse adaptada, porque o meu consumo de gorduras tem que ser mais limitado, tá? Bem mais limitado. Em relação ao perfil de leptina, saciedade alterada também. Então, de repente, eu preciso de mais leptina, de mais de mais saciedade. Então, consumo de proteínas, consumo de fibras, isso vai ajudar bastante também. MC4R, dificuldade de gasto energético, fazer atividade física, que o paciente já faz, eu já faço, tá? Vamos lá, perfil de lipídios. O que a gente tem aqui no perfil de lipídios? ApoB. ApoB alterada não é comum e aumenta a predisposição para hipercolesterolemia. Meu perfil bioquímico está normal, mas eu preciso ajustar na dieta para não ter esse risco. Então, por isso que a limitação de consumo ali, até mesmo de alimentos, fontes de origem animal, pode ser importante também. Receptor de LDL já é mais comum, aumento do risco para hipercolesterolemia. A BCG5, a BCG8, também mais comuns, aumento do risco para hipercolesterolemia. PCSK9, aumento do risco para LDL, também é bem comum. Então, é interessante a gente observar que é importante ter um padrão alimentar com boa qualidade de lipídios, de gorduras, porque do contrário, eu posso favorecer gatilhos, são gatilhos, tá bom? Eu não tenho essa alteração, mas eu tenho familiares que têm. No perfil de diabetes, pipargama associado com o consumo de ômegas, né? De PUFA, de poliinsaturados. Então, tem indicação. O SLC30 está associado com transporte de zinco. Então, eu preciso observar o consumo de zinco e o perfil bioquímico. Eu coloquei tudo aqui, ó, para vocês, ó. Aqui, ó. Sempre monitorar perfil de zinco, bioquímico e consumo alimentar. Bom, então tem tudo aqui, tudo explicadinho. Interleucina 6, aumento da resposta inflamatória. Atenção, porque existem dois tipos de resposta. De respostas, né, inflamatórias, que é o fisiológico e o patológico. A gente falou sobre isso. Complexo B, MTHFR. Então, MTHFR está associado à enzima que faz conversão de ácido fólico e metilfolato, reduz muito a atividade da enzima, risco para eventos trombóticos. Também risco para fazer abortos, né? Uma paciente que pode ter mais dificuldade de engravidar também. CBS e NBPF3. Então, não se preocupe com as siglas, porque isso a gente aprende com o passar do tempo. Eu também, quando comecei, não sabia. Gente, quando eu comecei em 2008, eu não sabia de tudo isso. Foi um grande aprendizado, foi um aprimoramento. Então, eu comecei a estudar e comecei a ver que existiam algumas perguntas para serem feitas e comecei a trabalhar com essas estratégias. Comecei a trabalhar dentro desse perfil aí de perguntas, dentro dessas estratégias, tá bom? A gente tem aqui CBS, que está associado com B6, e como cofator, e o NBPF3 com absorção de B6. O FUT2, que também não é comum, está associado com B12, e eu coloco lá as estratégias que são importantes para serem feitas. No perfil de hipertensão, tem alteração da ECA, e essa alteração está associada com o aumento das concentrações de ECA, de enzima conversora de angiotensina, e também atua na vasoconstrição. Então, aumentando o risco para hipertensão. E aí eu tenho um histórico familiar bem próximo. Vitamina D, associado também com transporte de vitamina D, alteração de transporte, sempre monitorar o perfil de vitamina D e suplementar se necessário. Lactose, alteração também, risco aumentado para não persistência da lactase. E o glúten, associado com HLA-DQ8, risco intermediário para intolerância, tá? Então aqui é importante. Cafeína também é importante porque a metabolização lenta, isso é relevante, porque eu amo um cafezinho, amo alimentos que têm cafeína, então tem que evitar
para não sobrecarregar o risco cardiovascular, porque também tem estudos que mostram risco para infarto agudo do miocárdio, tá bom? Perfil detox, glutationa, alteração, sempre avaliar que existe uma baixa atividade desse perfil detox, então sempre avaliar intestino, avaliar fígado, tá? É importante também. Opa! NQO1, que está associado principalmente com a conversão de coenzima Q10 em ubiquinol, sempre monitorar que o perfil de saúde mitocondrial também vai ser importante. EPHX, baixa atividade detox, saúde respiratória. Eu coloquei aqui para vocês, ó, veja como tá bonitinho o mapa mental. Ó, EPHX, menor reconhecimento de aminas heterocíclicas, hidrocarbonetos aromáticos, evitar poluição, evitar churrasco, a queima do carvão, né? Não é churrasco, carne vermelha. Não, não é isso. Pode ter uma abobrinha lá na grelha. Então, é aquela exposição da fumaça, tá bom? E aqui, a NQ1, suplementar o biquinol se necessário. Então, se eu tiver uma demanda de estresse oxidativo maior, por conta de exercício, por conta de estresse emocional, tudo isso vai ser importante, principalmente para fazer esse ajuste no consumo de ubiquinol, ao invés de coenzima Q10, tá bom? Muito bem. Então, esse mapa mental eu vou deixar aqui embaixo para você, no vídeo, do vídeo aqui, um material exclusivo aqui do nosso workshop, tá bom? Então, eu vou deixar esses mapas mentais aqui, esse mapa mental da aula 2 e o mapa mental da aula 1 também, tá? E eu te convido agora para assistir esse depoimento rapidinho das nossas pipeliners, das nossas mentorandas, o como que isso fez a diferença na vida delas. O como que você pode também pegar essa ferramenta e utilizar na sua prática clínica, mesmo que você tenha, assim, zero de conteúdo. Tati, você vai precisar pegar na minha mão para me ensinar tudo isso. Estamos aqui. Por isso que eu estou me propondo para que você realmente tenha um conhecimento, uma evolução nesse conhecimento, que para mim é muito importante. Eu tenho um compromisso de formar profissionais que entendam dessa ferramenta e pratiquem essa ferramenta com excelência, com ciência, com excelência e significativamente, de forma muito significativa, mostrando quanto que esse paciente pode melhorar de qualidade de vida. Agora que você já viu o mapa mental, você viu quanto de profissionais, quanto de pessoas, quanto de estudantes também conseguiram colocar em prática, né, a nutrigenética. Eu quero realmente reforçar. Se você ficou com alguma dúvida, pergunte, me mande nos stories, me mande no direct, né, faça suas anotações, baixe nos materiais, isso é muito importante, vocês baixarem esses materiais, porque quando vocês baixam o material, vocês também conseguem. Eu preciso ler muitas vezes, eu preciso escrever, eu preciso anotar, eu preciso fazer minhas perguntas, que isso é muito importante para você consolidar o seu aprendizado, tá bom? E eu, mais uma vez, queria te agradecer bastante por você me acompanhar até aqui. Queria te pedir realmente para que você possa me apresentar quais são os seus principais insights, o que você aprendeu nessa aula, o que foi um fator ali para a sua modificação, para o seu mindset, o que realmente fez a diferença na sua vida, o quanto você está conseguindo se visualizar dentro da nutrigenética, o quanto que você está conseguindo se ver na nutrigenética. Isso para mim é muito importante, porque isso também faz todo sentido no meu trabalho aqui, tudo que eu faço com os pipelines, tudo que eu faço com vocês que estão me acompanhando aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, ou se já está aqui há mais tempo. Queria realmente honrar a sua vida e queria te agradecer muito por estar aqui até esse momento. Não percam, se vocês perderam a primeira aula, voltem lá no vídeo, é muito importante. E se preparem para a aula 3, porque a gente vai ter muito mais conteúdo prático, muito mais conteúdo do quanto você consegue, quanto você vai conseguir colocar em prática a nutrigenética de forma clara, simples e objetiva na sua prática clínica. Um grande abraço e até a próxima aula. Olá, meu nome é Alana, eu faço parte da primeira turma do curso Pipeline Nutrição de Precisão de doutora Tatiane Fuji e foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Apesar de ser ainda concluinte do curso de nutrição, eu consigo acompanhar tranquilamente o curso, porque a doutora Tatiane, ela nos deixa muito tranquila em relação ao conhecimento, ela sana nossas dúvidas, tem o fórum, tem as discussões, tem o Telegram e ainda o privilégio de fazer parte da mentoria que faz toda a diferença.
Meu nome é Lígia, eu sou de São Paulo, atuo como nutricionista há 8 anos. Tenho especialização em nutrição clínica e nutrição oncológica. Nas mentorias, a Tati nos ensinou como a gente fazia um mapa mental, então a gente conseguia compilar numa única folha todo o perfil genético do paciente, as queixas dele, o perfil bioquímico. Então foi muito interessante o objetivo do porquê que o paciente fez aquele teste genético. Então isso foi muito interessante, eu consegui aprender isso. Agora eu vou levar para todos os meus as minhas consultas, isso foi muito legal. E aí, a partir desse mapa mental, a gente conseguia, então, criar a nossa conduta nutricional, nosso plano alimentar e a necessidade de suplementação ou não. Então, era muito interessante, a gente teve várias aulas bônus, várias, às vezes uma mentoria também bônus ali naquela semana, então era muito legal, a gente tirava as dúvidas, sempre tirou as dúvidas, tanto no site, né, da Cromatina, quanto também com a Tati no Telegram. Então isso foi muito legal, a gente sempre estava apoiada ali pela Tati e nossa, eu só tenho a agradecer. Realmente esse curso foi muito interessante e ele foi muito bom para mim, superou as minhas expectativas, inclusive. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, Tati. Oi, gente, meu nome é Márcia, sou nutricionista, moro em Lusiânia, Goiás, atuo na profissão há 27 anos. Já faz meses que a gente tem estudado junto com a nossa mentora Tatiane Fuji, que nos trouxe a capacidade de entender melhor os testes nutrigenéticos e colocá-los na prática clínica junto ao paciente. Nós tivemos mentorias, estudos de caso, nós tivemos bônus na nossa plataforma de estudos e sempre estávamos juntos para que então pudesse entender melhor cada gene estudado. Tivemos também a oportunidade de sermos orientados pela nossa mentora para podermos submeter artigo para o primeiro Congresso Genômica Brasil. Para nós foi uma alegria muito grande, pois podemos então estar juntos com todos da genômica, estudando mais e mais para a nutrição de precisão. Um abraço. Olá, meu nome é Rafaela Santos, eu sou de Salvador, nutricionista formada há alguns meses. E para estrear com chave de ouro o início da minha carreira profissional, a melhor escolha que eu tive foi investir no curso Pipeline da Nutrição, que foi, sem dúvidas, um divisor de águas para mim. Nele eu pude ver pela primeira vez um teste de nutrigenética e ao longo do tempo saber interpretá-lo com responsabilidade, a ler artigos com essa temática com a visão crítica, a escolher o melhor laboratório, qual é o melhor custo-benefício para poder aplicar dentro da minha realidade do consultório e também através das mentorias, que havia discussão de casos clínicos reais, a desenvolver e aperfeiçoar o meu raciocínio clínico e bioquímico, também atrelar o teste de nutrigenética aos pilares da avaliação nutricional, além também de discutir com outras nutricionistas, o network que o curso forneceu, com nutricionistas de diversas partes do Brasil e aprender cada vez mais. Sem dúvidas, eu já tinha uma admiração muito grande pela Tati, e isso só cresce pela 100% atenção que ela nos fornecia, a resolução de dúvidas, ou diversos conteúdos que foram disponibilizados. Então, eu saio desse curso completamente diferente do que eu entrei. Sou completamente grata a Tati, o Pipeline, por toda a família e todo o conhecimento que me forneceu.